Olá, eu sou a Viviane, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação da UFSC e integrante do Laboratório de Biologia do Exercício Físico LabioX. Esta aula foi preparada para a disciplina de Cinesiologia 1, em modo remoto, e os assuntos de hoje serão centro de massa e base de sustentação. Bem, o centro de massa coincide com o centro de gravidade. E como já vimos, o centro de massa do corpo em ortostatismo, ele é central, como mostrado aqui nessa figura, e localizado anteriormente à segunda vértebra sacral. Então, como mostra essa figura aqui com a projeção em uma vista lateral e numa vista superior. Então, a base de sustentação, ou base de apoio, como também é chamada, é a área formada abaixo do corpo pela conexão com todas as linhas contínuas, de todos os pontos de contato com o solo, ou seja, é a área em que o corpo é apoiado. Então, por exemplo, quando uma pessoa em pé com as pernas afastadas, a área, que forma aqui sob e entre os pés é a base de apoio, sua base de sustentação. Então, o equilíbrio que nós apresentamos em movimento, por exemplo, quando caminhamos ou corremos, ou também para manter a postura, uma postura, por exemplo, sentada ou em pé, é o resultado do controle do centro de gravidade sobre a base de sustentação. Então, quanto maior for a minha base de sustentação, maior vai ser o meu equilíbrio. Então, a base de sustentação, ela pode ser estável na posição ereta, em pé, em ortostatismo, por exemplo. Então, essa base de apoio é aproximadamente um retângulo. Então, vamos imaginar um retângulo aqui, formando essas linhas retas entre as bases dos dedos e os calcanhares e ao longo de todo o trajeto dos dedos, para cada pé. Então, quando um corpo está na posição fixa, com a linha de gravidade passando através da base de apoio, como representado aqui, então se diz que ele está compensado, Essa base de apoio, então, é considerada estável ou em equilíbrio estático. Assim como o centro de massa, a base de sustentação também pode mudar conforme a posição do corpo. Então, a melhor visualização do deslocamento do centro de massa e a sua respectiva base de sustentação é durante a deambulação, durante a marcha. Como o núcleo do centro de gravidade ou centro de massa está localizado na região do tronco, as oscilações do tronco durante a deambulação, o deslocamento, permitem que o centro de massa seja mantido acima da base de sustentação e se movimente em todos os planos. Então, podemos ver aqui, por exemplo, para frente, quando nos movimentamos, pode se mover para cima, para baixo, aqui na vertical, e também para as laterais, lado direito, lado esquerdo, formando essa forma, um padrão sinusoidal, que é chamado. Então, isso reflete também na base de sustentação, como podemos ver aqui abaixo, conforme o ciclo da marcha. Então, durante a deambulação, durante a marcha, a base de sustentação é considerada instável. Por quê? Porque quando nós deslocamos, caminhamos para frente e os membros inferiores se movem para recuperar o equilíbrio e a estabilidade, damos um passo, por exemplo, e formamos uma nova base de sustentação, justamente para permanecer com o centro de gravidade dentro da base de apoio. Então, essa situação ocorre continuamente, quando andamos, corremos ou até mesmo mudamos de direção. Além do centro da gravidade ou do centro de massa, dentro da base de sustentação, trazer estabilidade, outros fatores também influenciam na base de sustentação. Por exemplo, a altura do centro de gravidade acima da base de sustentação.
Então, se ficarmos parados na ponta dos pés, o nosso centro de gravidade ele vai ficar mais alto e fica mais difícil de se equilibrar. Então, quanto mais baixo o centro de gravidade, maior a estabilidade. O exemplo disso é no futebol americano. Então, os jogadores eles se agacham para manter justamente o centro de gravidade, o centro de massa, né, baixo, para que fique com maior estabilidade. Além de se agachar, os jogadores de futebol americano também aumentam a base de sustentação em 3 apoios, que é justamente o segundo fator que influencia a base de sustentação, ou seja, o tamanho da base de sustentação. Quanto maior a base, melhor. Podemos observar então nessa preparação que o jogador de linha ofensiva ele se agacha com as pernas mais afastadas e apoia a mão no chão, né? E isso faz com que fique mais estável. Consequentemente, precisa de menos força para bloquear o atacante e o adversário precisa de uma força maior para movê-lo. No judô, acontece o mesmo. Então, se aumenta a base de apoio, os joelhos permanecem a maior parte do tempo semiflexionados e ainda o jogador desestabiliza a base de apoio do adversário com o objetivo de derrubar e imobilizar com as costas ou ombros no chão. Outro exemplo, em relação ao tamanho da base de apoio, também pode ser ilustrado pelo indivíduo usando um andador, muleta ou uma bengala. Então, estes aparelhos são utilizados justamente com o objetivo de ajudar na mobilidade de pessoas com dificuldades de locomoção e problemas com equilíbrio. Então, o que acontece é que a base de apoio é produzida tanto pelas posições das pernas do indivíduo quanto pelas pernas do andador. Então, podemos observar aqui um andador, um indivíduo parado, né, com uma muleta ou bengala, e aqui com o andador. E na sequência, esse indivíduo se deslocando. Então, esses dispositivos, eles aumentam a base de apoio, né, e o indivíduo fica posicionado de tal forma que a linha de ação do centro de massa se situa no centro dessa base de apoio, e isso fornece maior estabilidade para o indivíduo. Outro fator que influencia na base de sustentação é o peso do corpo. Então, quanto maior for a massa, maior a estabilidade. O exemplo disso é na luta grego-romana, por exemplo, em que a estabilidade ela é fundamental. Então, o que acontece? Eles levam em consideração a massa dos competidores, em razão justamente da estabilidade desproporcional dos competidores mais pesados. Então, aqui mostrando duas competições, né? E com atletas e com uma massa corporal semelhante do adversário, né? Então, a nossa aula de hoje foi sobre o centro de massa e base de sustentação, e até o próximo encontro.